Olá, meus amores! Sejam muito bem-vindos ao canal Vivendo a Última Hora. Meu nome é Lívia e eu vou fazer aquela leitura babadeira. Como o ser amado está aí, ó, sentimentalmente falando, em relação a vocês, meus consulentes, e em relação à pessoa rival? Bora saber? Se vocês estão chegando agora no canal, saiba que a espiritualidade não trouxe vocês aqui por acaso. Tem mensagem sim e mensagem importante a entregar para vocês. Então eu já peço, como forma de gratidão, que se inscrevam aí nesse botãozinho vermelho aí embaixo, tá bom? Ative o sininho para receber as notificações, curtam e, se puder, meus amores, compartilha. Se vocês já são meus inscritos, ó, tô tomando cuidado aqui com o incenso. Minha imensa gratidão. Que Jesus abençoe todos vocês. Para hoje, como eu tô resfriada, eu vou fazer só duas opções, porque eu tô com um pouquinho de dificuldade para falar. E eu não sei se vocês perceberam, mas a minha voz está meio anasalada, porque eu tô congestionada. Resfriado, né, meus amores? Então, para hoje, teremos duas opções. Vocês podem escolher pelo Budinha ou pelo deck. Então, nós teremos, na opção de número 1, o Budinha rosa, com o deck da Hora da Aventura. E na opção número 2, nós teremos o Budinha verde com o deck aqui urbano. Lembrando que esse deck aqui, ele costuma ter uma mensagem assim muito forte, muito direta. Meus amores, vocês já sabem, vou acelerar o vídeo porque eu vou preparar os montinhos. Gratidão. Prontinho, meus amores, já escolheram a opção de vocês. Eu vou dar início aqui com o Budinha verde, tá? Opção de número 1. Vou deixar o Budinha rosa, opção de número 1, Budinha rosa, tá? Vou deixar o Budinha verde escondido, tá bom? E nós vamos iniciar aqui com a nossa leitura, o nosso templo de Afrodite, tá bom, meus amores? Como o ser amado está em relação a vocês e como ele está em relação à rival? Bora saber. E sim, essa carta aqui, ó, é um conselho que eu vou abrir no final da leitura para vocês, tá bom? Vamos lá. Energia com relação a vocês, a morte, com relação à rival, a torre. Isso é bom. Meus amores, por incrível que pareça, isso é bom. Desculpa. Vamos lá. O que acontece aqui, ó? A carta da morte significa encerrar um ciclo para poder começar outro ciclo, começar um ciclo novo. Como o ser amado veio com essa energia aqui do lado de vocês, significa que ele quer encerrar esse ciclo de distanciamento, de afastamento,
esse ciclo onde ele não está com vocês para poder iniciar um novo. Já do lado da rival, a carta da Torre me diz que a situação lá não está indo bem, que eles estão passando por um processo de mudança e essa mudança muito tem a ver com a ação da espiritualidade na vida desse ser amado aí e dessa rival. Tá bom, meus amores? Vamos saber mais. Como o ser amado está em relação a vocês e em relação à rival, questão de intenções. Como o ser amado está em relação a vocês e em relação à rival, questão de sentimentos, questão de intimidade, né, de afinidade sexual e as atitudes. E vou deixar aqui as 3 do desfecho. Vamos lá, a mesma coisa segue com o Osho. Vamos lá, meus amores. Vamos começar aqui. Quais são as intenções do ser amado aí com relação a vocês e com relação à rival? A morte. Olha que interessante, veio 2 vezes o arcano da morte. O ser amado quer muito encerrar o ciclo de erro, o ciclo de falhas, o ciclo de problemas para poder dar início a um novo ciclo aí com vocês, uma nova vida. E olha, adiamento. Ele não quer fazer isso de qualquer jeito não, meus amores. Ser amado quer encerrar esse ciclo, sente que precisa, tá? Só que assim, ele quer ter certeza, ele quer saber o momento certo para poder aproximar de vocês. Então ele está esperando, ele está observando qual é a intenção dele, observar o momento certo, a melhor condição aqui para poder criar uma nova oportunidade junto aí de vocês. Por que isso? Porque pode ser aqui, meus amores, que muitos de vocês estão fechados para esse ser amado. Muitos de vocês cortaram esse ser amado daí. Muitos se posicionaram e não aceitaram a bagunça, a bagaceira. Meus amores. Então, ele está sondando para ver a possibilidade de poder voltar para a vida de vocês. Ai, Lívia, mas eu não quero nem pintado de ouro. Pois é, meus amores, o ser amado está avaliando esse não quer pintado de ouro. E do lado da rival, o mago com o sonho. A intenção do ser amado aqui é de literalmente criar uma oportunidade de sair disso. A carta do sonho é como assim, se ele tivesse vivido, tivesse idealizado uma fantasia e agora ele está percebendo que foi só fantasia, foi só uma ilusão da mente dele e ele está querendo sair dessa situação. Então a intenção dele aqui é criar estratégias, é criar soluções, oportunidades para poder sair desse mundo de fantasia e de fato viver o mundo real, o mundo da vida real. E os sentimentos? Como é que o ser amado está aí? Sentimentalmente falando, em relação a vocês, em relação à rival. Rei de espadas com o sucesso. Uau! Ok. E vamos ver a rival aqui que eu já falo. Cavaleiro de copas com a intensidade. Meus amores, sentimentalmente falando, o ser amado entende aqui que ele cortou vocês, que ele foi frio com vocês, tá bom? E que ele anseia por poder consertar essa situação, ele anseia por ter sucesso numa reaproximação, só que ele ainda veio de uma maneira muito racional, ele não veio assim com o coração fervente. Por que isso, meus amores? Porque na cabeça dele ainda tem sentimentos aí pela rival. Tá? Na cabeça dele, ele acredita que ainda tem sentimentos, que ainda tem alguma coisa para queimar com essa rival. Só que a espiritualidade está vindo aqui e está tirando isso. A espiritualidade está vindo e está quebrando essa energia. Então, aqui, meus amores, é um ser amado que, assim, ele quer um novo ciclo, ele está buscando essa nova oportunidade com toda certeza, está observando, só que o sentimento, o coração dele ainda é um coração frio. Ainda é um coração de pedra. E essa pedra é aquela típico assim, ó,
quebra o coração de pedra e traz o coração de carne. A espiritualidade está trabalhando nesse ser amado, para esse ser amado voltar a olhar para vocês com carinho, com amor, com sentimento. Isso está na iminência. Ser amado entende, o subconsciente, a alma do ser amado já entende que ele tem que se aproximar, mas o ego, a carne e a matéria ainda está impedindo, e é isso que está sendo tratado aqui. Por quê? Porque o ser amado ainda enxerga nessa situação com a rival uma possibilidade aqui, ó, de continuar com essa rival, sentimentalmente falando, sabe? Ele acredita ainda. Gente, é a tal da pseudo-paixão, tá? Ser amado acredita que ama a rival, mas na verdade, pelo que eu tô vendo até aqui, não ama, mas é o que ele acredita. E ele acha que é o certo. O problema é que isso foi uma ilusão, uma fantasia, que ele já está aí tentando sair dessa situação, porque a espiritualidade já está induzindo ele para sair dessa situação. Ai, Lívia, mas a espiritualidade não mexe, tem o livre-arbítrio. É verdade, meus amores. Só que a espiritualidade nos intui tanto para o bem, a gente recebe intuições, a gente recebe direcionamento tanto para o bem como para o mal. Depende de como nós estamos vibrando, depende de como nós estamos com a nossa energia. E esse ser amado aqui, aparentemente está melhorando a energia dele. A espiritualidade está colocando ele numa situação onde ele está sendo posto à prova em N fatores, N situações, e está sendo permitido a ele enxergar quem é a pessoa que está ali do lado dele de fato. Vamos ver aqui a questão da intimidade, da sexualidade. O imperador com o rebelde. Interessante, bem controverso, viu? O 7 de espadas com nós somos o mundo. Meus amores, ele se engana com essa rival, tá? Ele se engana demais. Com vocês, ele sentia que ele tinha um controle da situação, que ele fazia, que a vontade dele era muitas vezes respeitada, muitas vezes ouvida, atendida, tá? E ele, né, não deu muito valor a isso. Ele sente assim que ele meio que fugiu do que ele vivia com vocês e agora ele se engana, ele tenta se iludir dizendo que o que ele está vivendo com a rival é bom, é pleno, é satisfatório, mas aqui é um auto-engano. É algo que está sendo trabalhado de verdade. A espiritualidade está aqui em peso, tirando essa realidade desse ser amado, acordando ele, despertando da fantasia. Está em peso. Por quê? Porque é um ser amado que acredita de verdade que isso daqui é bom para ele, sendo que, olha, a carta do 7 de espadas me deixa claro que é uma ilusão, é uma fantasia. Ele está se traindo, ele está mentindo, ele está se auto-sabotando nessa relação. Aqui não tem desejo, aqui não tem amor, não tem nada disso, mas é o que ele quer acreditar e é exatamente o que a espiritualidade está vindo quebrar, para que haja esse novo ciclo aqui em favor de vocês dois, vocês e o ser amado. Claro, isso para quem quer ser amado de volta. Para quem não quer ser amado de volta, pode ter certeza que o ser amado vai sair sim dessa situação aqui, tá? Vai cogitar voltar para vocês, mas observando, vendo a situação, para quem não quer, o ser amado vai perceber que perdeu a oportunidade, que foi frio demais e que a rebeldia dele vai fazer ele ter que buscar um novo caminho. Tá bom, meus amores? Mas para quem quer, é um ser amado que vai sondar e vai voltar com sucesso, tentando corrigir aquilo que ele fez com vocês. E quais serão, no final, né, no frigir dos ovos aqui, quais serão as atitudes do ser amado com relação aí a vocês e com relação à rival? A torre, o controle, interessante. A rainha de ouros e a viagem. Ok, a atitude do ser amado aqui é a de sair dessa situação com a rival, tá? Ele vai sair sim, só que ele quer deixar ela numa situação assim que não seja tão desfavorável. Ele quer sair, vamos dizer assim, que ele quer sair financeiramente controlando bem as finanças dele, as finanças do casal, vamos falar assim. Ah, Lívia, mas estava comigo, né? Vamos imaginar aqui, para quem foi casado, que tem N fatores, tem casado, tem namorado, enfim, tem N fatores aqui. Mas vamos imaginar que vocês aí viveram anos, aí o ser amado saiu de qualquer jeito. Pois é, a mão da justiça divina pesou e agora esse ser amado
tá saindo dessa situação assim com o pé no chão, sabendo que ele não pode fazer os mesmos erros que ele cometeu no passado. Então é o ser amado que vai sair dessa situação assim de um jeito rápido, sim, só que ele vai sair tentando trazer para essa rival aqui, que inclusive, olha que interessante, gente, é uma cobra, tá? Apesar disso, ele vai trazer para essa rival uma situação, uma condição para que ela possa viver independente, para que ela possa ter uma estrutura, né, além da vida com ele. Se isso assim, ele falou, não, eu vou ter um prejuízo, mas eu tô saindo em paz, é por quê? Porque a consciência dele tá pesando que ele já cometeu um erro e ele não vai querer cometer de novo. E com relação a vocês, olha, ser amado, tá vindo aqui, ó, a atitude dele não é bem uma atitude dele, é mais uma questão espiritual mesmo, porque a espiritualidade vai fazer ele se mover sim, mas esse mover é quebrando no ser amado aquela ideação, aquela coisa do controle. Entende, meus amores? É o ser amado percebendo que, ó, com a carta da torre, tá? Percebendo, sentindo que ele não tem controle de absolutamente nada. Que se ele não tratar vocês com respeito, caso ele queira voltar para a vida de vocês, ele não vai conseguir, ele não vai ter sucesso. Então é o ser amado aqui que, em termos de atitude, é um ser amado que, primeiro, antes de agir, vai perceber que precisa ser honesto, que precisa ser leal, que precisa ser fiel ao compromisso, que precisa tratar vocês com respeito, porque vocês não vão aceitar menos que vocês merecem, tá? Então, o ser amado aqui que vai avaliar e perceber que ele não tem o controle da situação. Vamos ver aqui o desfecho para vocês. Cavaleiro de paus, 7 de ouros, a roda da fortuna. Interessante. Vamos lá. Momento a momento. Ruptura e solidão. Meus amores, o que acontece aqui, ó? Tem duas situações que eu tô vendo aqui. Eu vou falar a primeira. A primeira é que é um ser amado aqui, ó, que ele vai tentar, tá? Conseguir mudar a realidade de vocês. Ele vai vir atrás de vocês aí, com a intenção, primeiro, de aproximar, de ter uma relação sem compromisso aí com vocês, tá bom? Para ver se a situação muda. Por quê? Porque ele criou demais expectativas aqui e ele não conseguiu obter a realização dessas expectativas. Então ele vai na direção de vocês querendo mesmo que as coisas mudem, só que ele vai de mansinho, ele vai tomando muito cuidado, ele vai assim, ó, literalmente pisando em ovos. Por quê? Porque ele sabe que qualquer passo errado que ele der, vocês dão um basta nessa situação de vez e ele perde todas as oportunidades e ele vai ficar sem rival e sem vocês. Então, ele vai analisar muito essa situação, porque ele quer ser bem sucedido, ele quer uma aproximação, tá? Ele quer colher bons frutos dela, mas ele sabe que existe um peso das atitudes que ele fez, existe consequências das atitudes que ele fez, que ele tem que arcar com elas. É a primeira situação. A segunda situação que eu vejo aqui é um ser amado que vai sim tentar atrás de vocês, vai tentar mudar a realidade dele, vai tentar a sorte, tá? Vai aí ver se consegue plantar algo de bom, só que, né, ele vai pisando em ovos, mas ele não vai conseguir evitar essa situação. Claro, vai vir um momento aqui de colapso, um momento de muita dificuldade para ele, que ele vai ter que lidar com isso. E quando isso acontecer, ele vai perceber que, na verdade, ele viveu uma ilusão. E que, por mais que vocês cuidassem, tratassem com amor, com tudo, ele vai ver que a solidão, que a tristeza, que aquilo que ele vai colher agora, porque é uma colheita, é fruto único e exclusivamente dos atos dele, dos erros que ele cometeu com essa pessoa e com vocês. Tá, meus amores? Aqui é um ser amado que desperta, é um ser amado que ainda vai despertar, tá bom? Para esse entendimento. Eu espero que vocês tenham gostado. A leitura de vocês foi essa e eu já vou abrir aqui para vocês o conselho, tá bom? Vamos lá de conselho. Irmandade da Rosa.
beleza e devoção, sacerdotisas místicas, professoras da humanidade. Vocês, meus amores, são belos, são belas, são pessoas que florescem, pessoas que exalam aromas maravilhosos, que brilham, que onde passam deixam um rastro marcante, intenso, tá? Vocês ensinam as pessoas, vocês inspiram as pessoas, tá bom? Tem um ar de mistério, uma beleza única de vocês, uma beleza vinda aí, ó, da fé, da espiritualidade de vocês. São pessoas de luz, meus amores. Então cultivem a luz de vocês, continue emanando essas energias boas, não deixe a energia de vocês baixar por conta desses conflitos, por conta dessas situações. Lembrem-se que vocês têm uma missão muito importante, que vocês fazem parte de uma irmandade, mesmo que vocês não tenham consciência, mas que esta irmandade, que esta ligação aí espiritual que você tem, que vocês têm, ela leva para as outras pessoas luz, desabrochar, despertar, ensinamentos. Vocês inspiram as pessoas, então observe aí o que é que vocês estão trazendo, o que vocês estão levando de inspiração para a vida das pessoas. Gratidão para quem chegou até aqui. A leitura do Budinha Rosa foi essa. Eu vou aqui colocar a leitura do Budinha Verde. Vamos lá? Opção de número 2, Budinha Verde na base. Bora de leitura, né, meus amores? Como o ser amado está em relação a vocês, meus consulentes, e em relação à rival? Vamos ver energeticamente. Em relação a vocês, os enamorados. Em relação à rival, o imperador. Meus amores, aqui tá diferente da primeira leitura, tá? Aqui o ser amado de vocês anseia, deseja uma aproximação de vocês, mas o objetivo, o cunho aqui é mais questão carnal, é mais questão assim, tipo, de ter esse contato, desse fogo no parquinho. Por quê? Porque o ser amado não desvinculou totalmente de vocês e tem essa vontade. Aqui, para muitos, ainda existe comunicação, ainda existe algum contato, e para alguns de vocês, eu ouso dizer que até de vez em quando uns flashbacks, tá? Para outros aqui, vocês sabem da situação que o ser amado vive lá, mas vocês continuam se relacionando com esse ser amado porque vocês não conseguiram se desvincular. E o ser amado só não está com vocês porque ele ainda não sente segurança e certeza suficiente. Como assim, meus amores? Existem duas seguranças no relacionamento. Uma é emocional e a outra é racional, tá? Uma das duas está faltando. Ou ele sente que vocês não são estáveis suficientes para desenvolver um sentimento, para desenvolver aí, ou ele sente que racionalmente falta alguma coisa, falta alguma estabilidade aí para vocês. Questão de financeiro, por exemplo, observe, avalie a situação de vocês, que vocês vão entender qual das duas estabilidades está faltando para que esse ser amado ainda tenha dúvidas e não venha na direção de vocês e não escolha por vocês. Por que eu falo isso? Porque com a rival é apenas um controle, é apenas uma necessidade de massagem no ego. É um ser amado que está com essa rival porque, de certa maneira, ela ostenta alguma coisa, algum benefício que para ele é bom, que ele pode continuar com esse benefício. Tá bom, meus amores? Observem aí, viu? Vou deixar o conselho aqui para o final e vamos lá. Intenções. Intenções do ser amado com relação a vocês em relação ao rival. Sentimentos em relação a vocês em relação ao rival. A parte íntima aí em relação a vocês em relação ao rival. As atitudes em relação a vocês em relação ao rival, tá bom? E aqui um desfecho. A mesma coisa acontece aqui, tá? É só uma réplica, porque é um complemento energético da mensagem do tarô, tá bom, meus amores? E o desfecho. Vamos lá, então? Vamos lá. As intenções. Saiu a carta, o arcano maior da morte com o arcano do condicionamento. Isso aqui é forte. Isso aqui é muito forte, viu, meus amores? Vou abrir já o da rival para a gente poder entender aqui, ó. Desapontamento, né? E comparação. Olha só, gente, que mensagem forte. Eu acho esse baralho babadeiro demais por conta disso. O que acontece? Ser amado quer se libertar de uma situação, tá? Que está prendendo ele. Ele quer um novo ciclo. Qual que é a intenção dele? Abrir a oportunidade de um novo ciclo com vocês, tá? Tirar as dúvidas, sanar as dúvidas, conseguir se soltar, conseguir confiar novamente
que o relacionamento de vocês pode dar certo, meus amores. Ele quer isso. E com a rival, é um ser amado, ó, que a intenção dele, tá? É parar de ficar comparando. Por quê? Porque ele está decepcionado com essa rival. Ele está decepcionado com o que ele tem com essa rival. Aparentemente parecia algo interessante. Parecia algo que justificasse para ele, com a energia do imperador, ficar aqui. Mas à medida que foi passando um tempo e que vai passando o tempo, isso aqui para alguns ainda vai acontecer, para outros já está acontecendo, tá? É um ser amado que percebe que não valeu a pena, sabe? Que não tá legal. Ele compara o que ele tinha com vocês, que inclusive é o que está pesando muito, porque ele está avaliando a situação com o que ele tem agora. E ele se sente assim, ó, decepcionado. Por quê? Porque ele está vendo que a realidade não é exatamente como o que ele planejava. Entende, meus amores? Vamos lá. Questão de sentimentos. Falha com a luta. Interessante, viu? E pesado, tá, meus amores? E os sentimentos, a lua com a totalidade. Caramba! Meus amores, o que acontece aqui, ó? Ser amado está lutando contra o sentimento aí que tem por vocês. Por que isso, meus amores? Porque a vontade dele é de estar com vocês. Só que ele, ó, a cana aqui, ó, dos enamorados, ele não tem muita certeza, tá? Para seguir, para dar esse passo. Ele tem muito sentimento demais. E ele sente que ele está falhando, ele falha nessa luta contra os sentimentos dele com relação a vocês, meus amores. Ele está lutando e ele está falhando. Por quê? Porque ele gostaria de resolver isso. Meus amores, tem alguma coisa aqui que não tá legal? Como é que vocês estão trabalhando a cura de vocês? Como é que vocês estão trabalhando a evolução pessoal de vocês? Principalmente para quem quer o ser amor, o ser amado aí de volta. Como é que tá essa situação? Vocês já observaram? Porque para vir desse jeito aqui, meus amores, significa que tem alguma coisa em vocês que o ser amado olha e não inspira nele a segurança necessária que tem para que ele possa voltar. Algo que vocês aí já deviam estar carregando no relacionamento, que foi inclusive o pivô, porque ninguém sai do nada. Meus amores, ninguém sai do relacionamento do nada. Para esse do nada acontecer, teve um monte de coisinhas para trás. E são essas coisinhas que estão pesando para o ser amado voltar. Por quê? Porque sentimento tem muito sentimento e o ser amado sente que está falhando em superar, em vencer esse sentimento. Com relação ao rival, ser amado sabe que está vivendo uma ilusão. Ser amado sabe que o sentimento não é real, que ele está ali se forçando, que ele está tentando fazer que dê certo aquilo que ele tem plena consciência, que é uma mentira, uma baita de uma ilusão, sabe? E uma ilusão que inclusive tá botando ele no buraco. Ele sabe, só que ele tá lá ainda porque ele não tá vendo em vocês a mudança que ele gostaria. Ah, Lívia, mas ele foi isso, foi aquilo outro. Eu concordo com vocês, meus amores, ninguém é perfeito, ninguém é. Mas o ser amado, ele só agiu conforme o que vocês permitiram que ele agisse. As pessoas funcionam assim. A gente não pode jogar para os outros, entende, meus amores? Toda a culpa, porque nós também somos responsáveis e a gente não pode ficar se vitimizando, porque a gente só passa por aquilo que a gente aceita passar. É dura essa verdade, é dura essa realidade, mas é assim, tá, meus amores? Toda a lapada que vocês levaram na vida foi porque vocês permitiram que a pessoa desse a lapada. A partir do momento que vocês falam, eu não aceito mais, vocês olham para a pessoa e vocês seguram a mão que está descendo a lapada. E essa pessoa percebe que ela não pode mais brincar, que vocês não são brincadeira. Entende, meus amores? Acontece com vocês exatamente aquilo que vocês permitem que aconteça. Vamos lá, questão da intimidade aqui. Derrota, ok, com a inocência. Vou ver daqui da rival, eu já falo com vocês. Interferência com além da ilusão. Meus amores, o que acontece? Ser amado achou que não ia sentir falta, que ia aguentar, que ia conseguir viver sem vocês. Mas olha, foi inocente,
sabe de nada, inocente, literalmente sabe de nada. Por quê? Porque ele foi e falhou miseravelmente. Derrotado, ele não consegue viver sem vocês, ele não consegue viver sem o cheiro, sem o toque da pele de vocês. Vocês são as pessoas aqui, ó, para vocês que escolheram o Budinha Verde, vocês são as pessoas que aquecem o coração e as duas cabeças do ser amado, se é que vocês estão me entendendo. E se for mulher, vocês aquecem o coração e aquecem ali, ó, embaixo da saia das mulheres. Entendeu, meus amores? É desse jeito. E ele, ó, inocente, achando que ia conseguir superar essa situação, achando que ia conseguir superar o desejo que tem por vocês e percebendo que, ó, não deu, não vai rolar. E com a rival, ó, a rival ali enxergando que não vai conseguir ter com ela um relacionamento pleno. A intimidade nunca é satisfatória, sempre tem alguma coisa, a cabeça dele está sempre cheia com alguma coisa, tem muita confusão, tem muita atrapalho na cabeça dele, e ele enxergando que esse atrapalho é dele, que essa rival, ele tá ali com ela, mas ele não tem vontade, ele só está porque é uma necessidade de mostrar que ele pode algo. Aqui, meus amores, também tem muito essa questão de um ser amado que brigou, que saiu da vida de vocês, arrumou essa pessoa aqui porque queria provar que podia arrumar alguém. Só que o problema é que esse alguém que ele arrumou, ele tá vendo que não tem nada a ver, que não tem nada a ver com ele, que é uma furada e ele está completamente frustrado. Muito interessante essa mensagem, esse login que veio aqui para mim. E vamos ver quais são as atitudes do ser amado aí com vocês e com relação à rival. O universo, uau. Estresse. A roda da fortuna e a preguiça. Interessante. Meus amores, ser amado aqui, ó, quer acabar com o que está consumindo, com o que está desgastando ele. E o que está desgastando o ser amado? A distância de vocês, tá? Ele sente que vocês se completam, que vocês se preenchem, que vocês são parte um do outro. Ele sente isso. Ele só gostaria mesmo de poder sentir a segurança que tem. É isso que está desgastando ele, é isso que está causando tanto estresse. Ele gostaria de sentir em vocês a segurança. Meus amores, aqui eu preciso ser bem clara. Para quem escolheu esse menininho verde, esse budinha verde, tá? Aqui, com toda certeza, não é um ser amado que está afastado sem ver vocês, não. Aqui esse ser amado tem algum tipo de contato com vocês, nem que seja aquele ser amado que vigia a vida de vocês, tá bom, meus amores? Observa bastante a situação, porque esse ser amado gostaria muito de poder voltar para a vida de vocês, mas ele não tem certeza, tem alguma coisa aí, tem alguma segurança que está faltando. Por que eu falo isso? Porque olha, a atitude do ser amado com relação à rival é uma atitude de quem quer sair da inércia, quem quer sair da paradez e mudar o jogo e falar chega e tchau, tô vendo que isso aqui não dá, tô vendo que não tá rendendo, eu vou dar linha, eu vou seguir em frente. É um ser amado que pretende não continuar mais com essa rival, só que ele só está com ela porque ele ainda não percebeu em vocês uma mudança real. Meus amores, não adianta só mudar cabelo, não adianta só fazer academia, não adianta só mudar por fora, vocês precisam melhorar em essência, é o que eu falo, que eu falei em outros vídeos também. Melhorem, cuidem das curas, cuidem dos processos de vocês, que nesses processos vocês, além de descobrirem o que vocês querem de verdade para a vida de vocês, se vocês entenderem que o ser amado vale a pena, que ainda é para vocês, vocês terão sabedoria e discernimento para esperar sem que isso machuque vocês. Agora, se vocês, nesse processo de evolução, percebem que o ser amado não tem mais nenhuma justificativa, não tem mais nenhum vínculo, não faz sentido na vida de vocês, vocês simplesmente estão curados e prontos para viver um novo amor. Porque tem muita gente aqui que está deixando de se relacionar e não é nem porque tá aí esperando ser amado, não, mas é porque foi tão machucado. E me fala aí, coloca aí nos comentários se não é, foi tão machucado, machucada, que tá literalmente super independente. Como é isso? É aquela pessoa que tem medo de se relacionar, que aprendeu a ser independente, que não consegue, meus amores,
Vocês aqui, boa parte, não conseguem olhar para uma pessoa e falar, sentir desejo, sentir paixão, sentir atração. É como se vocês estivessem bloqueados. Isso tem nome, isso se chama super independência. Vocês estão tão bem na pele de vocês, vocês estão tão assim. E não é um bem real, é um bem de um bloqueio, é um bem de uma necessidade que tem de não se envolver com ninguém, porque vocês, no subconsciente de vocês, têm aquela certeza que se vocês se envolverem, vai dar errado. Entende? É algo que precisa ser tratado, inclusive, a nível clínico, a nível de saúde física, saúde real, terapia. Tá, meus amores? Não tenham vergonha disso, tá? Porque vocês estão deixando de crescer, vocês estão deixando de andar com a vida de vocês por causa dessa situação. Entende? Trabalhem as curas de vocês, trabalhem firme nas curas de vocês, na evolução de vocês, que vocês vão entender se esse ser amado faz sentido na vida de vocês ou se não faz, porque se ele fizer, é só o que o ser amado está esperando, uma mudança de vocês. Ai, Lívia, mas eu vou mudar e ele não? Pode ter certeza, meus amores, a partir do momento que vocês se posicionarem, que vocês mudarem, que vocês entenderem o que vocês querem de verdade para a vida de vocês, o ser amado vai perceber que do jeito que ele tá, não serve. E ele vai ter que mudar também, se ele quiser caber na vida de vocês. Porque vocês não vão mais ficar se diminuindo para caber na vida dele. Vamos lá? Vamos para o desfecho aqui? A arte, ou a temperança, né? O arcano da temperança. A alta sacerdotisa. O mago. Interessante. Veio 3 arcanos maiores. Se liga só, como que isso aqui tá forte. O compartilhar, a receptividade e a política. Olha só que interessante, meus amores. Ó, ser amado tá aí, ó, tendo um despertar. Tá tendo que lidar com sentimentos internos, com aquilo que é oculto, com aquilo que ele guarda, todo o conhecimento, toda a bagagem, sabendo que é ele que precisa agir, é ele que precisa se movimentar, que ele precisa criar as oportunidades, que ele precisa pintar uma nova realidade, uma realidade mais bela, mais bonita, mais colorida, tá? E isso, meus amores, sem guardar para ele tantos segredos, sem manipulações, de uma maneira mais prática, mais real. Ele sabe que ele tem a situação nas mãos dele, meus amores, ele sabe. E tudo que ele precisa é aprender a compartilhar e a receber. É um ser amado que vai agir, é um ser amado que quer vir na direção de vocês. E é um ser amado que entende que não dá certo fingir que é uma coisa, estar com uma pessoa para mostrar uma verdade, sendo que a outra, a verdade mesmo, sendo que o que acontece de fato, é bem diferente. É o ser amado percebendo isso, ser amado percebendo que tentar moldar, que tentar manipular a realidade não vai trazer resultado além de um fracasso absoluto e de uma tristeza, de uma inconstância, porque sentimentalmente falando, ele não fala o que ele tem, ele não fala o que ele sente e ele não recebe nada, ele não recebe um retorno dos sentimentos dele, que ele precisa criar uma nova realidade e a espiritualidade está ajudando isso de alguma forma. Interessante, viu, meus amores? E o conselho para vocês? A rosa que se desabrocha sempre, tá? Quebrando, abrindo, rompendo. O que está acontecendo? O que está acontecendo, meus amores? Não é que está acontecendo isso porque é para agradar vocês, mas é porque é um destino, é uma missão de vocês. Essa mudança todinha aqui, esse desabrochar, dói. É difícil? Com certeza, mas é necessário, porque vocês precisam desabrochar, vocês precisam se abrir, vocês precisam evoluir. Essa evolução é necessária para transformar toda a realidade, para quebrar padrões errados, para quebrar coisas que não funcionam, tá, meus amores? E para criar aí, ó, uma oportunidade de uma realidade melhor. Gratidão, espiritualidade. Que mensagem linda. Muito obrigada, meus amores, para quem chegou até aqui, tá bom? Se não é meu inscrito, eu peço gentilmente que se inscreva e se é, minha humilde gratidão. Que Jesus abençoe a todos e até as próximas leituras.